Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Ó Senhor Jesus. Hoje eu vou compartilhar uma porção do alimento diário. Nós estamos desfrutando desse volume aqui, bom, com o título Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós estamos na semana 4 do alimento diário, com o título, a mensagem da semana tem esse título: Se prego a circuncisão, logo está desfeito o escândalo da cruz. A porção que eu vou compartilhar hoje é a porção de quarta-feira, e a leitura de hoje tem o seguinte título: Na igreja somos energizados. A leitura de referência é 2 Coríntios 3, versículo 18, que diz assim: Todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ó Senhor Jesus! Aqui a leitura começa falando o seguinte, que a igreja é como uma câmara de ressonância utilizada na produção de raio laser. Então a igreja é usada essa analogia aqui, o irmão, para nos ajudar, com a câmara de ressonância, a câmara de energização, que produz um raio laser. Eu não vou entrar nos detalhes aqui, irmãos, da explicação, encorajo os irmãos a lerem o alimento diário, essa porção aqui que tem uma explicação física. Mas a parte mais importante que eu ganhei aqui tá no final aqui da explicação, que fala assim: os fótons liberados seguem a mesma frequência dos fótons que os estimularam. Senhor Jesus! Então hoje as reuniões da igreja, irmãos, são como essa câmara de ressonância, E olha que interessante, o fóton ele segue a mesma frequência do fóton que o estimulou. Então nós vemos que o resultado dessa câmara de ressonância é que nós passamos a ter a mesma frequência, passamos a estar na mesma frequência. Ó Senhor Jesus! E, irmãos, diante disso eu lembro claramente aqui de um outro versículo que tem na leitura aqui, que é Filipenses 2, de 1 a 4. Mais especificamente, o trecho que fala assim: Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Então, irmãos, isso é estar na mesma frequência. Senhor Jesus, esse é o trabalho que o Senhor tem feito em nós, o trabalho que Ele tem feito na igreja. Claro que na reunião é o resultado imediato ali, quando nós estamos sendo energizados pelos irmãos, a palavra circulando, a palavra sendo inculcada no nosso coração, fazendo imersão na palavra, compartilhando um com o outro, os gritos de guerra também. Então, qual o resultado disso? Isso é essa energização, uma energização espiritual. E isso faz com que nós pensemos a mesma coisa. O resultado desse trabalhar é esse resultado que eu li aqui, nós estamos na mesma frequência, ou seja, pensamos a mesma coisa, temos o mesmo amor, sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Senhor Jesus, então esse é o trabalhar do Senhor, Por um lado, irmãos, isso acontece de maneira instantânea, Nós precisamos desse trabalhar ao longo da reunião, no momento da reunião ali, vamos dizer, Mas também esse é o trabalhar que toda vez que nós passamos por essa câmara de ressonância, é um trabalhar também gradual, que vai sendo feito na nossa alma. Nós precisamos desse trabalhar, para que nós estejamos colimados, como um raio laser ali, concentrados e indo numa mesma direção, mesma cor, mesma frequência, E aí isso tem um feixe, poderoso ali, e que vai numa longa distância com um objetivo. Senhor Jesus, e aqui falando nisso, desse versículo que eu li, completai a minha alegria. Alegria de quem? No caso aqui é a alegria do irmão Paulo, do Paulo, de apóstolo Paulo, mas também a alegria do Senhor. Senhor Jesus, essa alegria do Senhor, esse é o anelo do Senhor, que nós pensemos a mesma coisa, tenhamos o mesmo sentimento, o mesmo amor, Senhor Jesus, mas é um trabalhar coletivo. Aí um outro aspecto aqui que falou na explicação da câmara de energização é que a câmara é espelhada.
Então, trazendo aquele versículo que a gente leu aqui no início, né, 2 Coríntios 3, que fala, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Senhor Jesus, então nós vemos que o quê? Nós estamos sendo transformados, é aquilo que eu acabei de falar, né? É o processo, vamos dizer assim, um pouco mais de longo prazo, mas do trabalhar do Senhor na nossa vida, né? Nessa câmara de energização, nós estamos sendo pouco a pouco transformados de glória em glória, transformados o quê? Na própria imagem do Senhor. Ó Senhor Jesus! Então, como que é importante, né? Esse é o trabalhar que o Senhor está fazendo na nossa vida, individualmente, mas coletivamente como igreja, para que o Senhor possa encabeçar a igreja, né? E nós, como um raio laser, vamos cumprir a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que os irmãos tenham uma quarta-feira abençoada. Jesus é o Senhor.